Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos que você acompanhasse conosco uma leitura na Bíblia Sagrada, no capítulo 25 de 1 Samuel, versículos 40 e 41, que diz assim: Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se rosto em terra e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Essa questão de servir hoje em dia tem sido algo de muitos comentários, né? Tem sido comentado principalmente nas igrejas, né? As igrejas, aliás, algumas igrejas criaram aliás, estão tentando ressuscitar esta ideia, né, de que você foi chamado para servir. Embora alguns que adotaram esta metodologia de servir, de querer ser um serviçal na obra, esta, esta situação muitas vezes leva muitos a agir da boca para fora. No coração, lá no fundo mesmo, no coração, não existe essa entrega. Eles estão se comportando como o povo de Israel, que, como o profeta Isaías disse, eles faziam o seguinte: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, aliás, Isaías mencionou isto, lembrou isto ao povo. Eles estavam honrando a Deus, tentando fazer de tudo, mas o seu coração estava bem distante. É bem parecido com a situação da igreja hoje. A igreja hoje está aí fazendo e acontecendo, né? Arrancando até os cabelos da cabeça, como que escabelando, né? Para dizer que estão no clima da adoração. Eu sou um adorador, né? Eu sou um levita. E no fundo, não é nada. Não é nada, porque não estão com o coração. Não estão com o coração entregue àquilo que deve ser. Né? E por causa disto se tornam uma coisa como que leviana, né, banal, né, ficam banalizando aquilo que poderia ser uma grande realidade no nosso meio, né? Sermos servidores. Por falar nisso, você está acostumado com aquele velho e tradicional costume do diácono, né? O diácono, o diácono. Eu encontrei alguém uma vez na Rua da Amargura, vivendo com um mendigo, ele disse: eu era um diácono lá na igreja tal, na igreja batista tal, até disse o nome, né? Igreja batista tal. Eu falei assim: e agora? O que você é? Você não tem dignidade moral, olha só a sua situação. Você pode levantar desta, você pode sair desta para uma realidade, uma coisa viva, real, verdadeira, não uma coisa de hipocrisia. Aí o diácono reclama: porque eu tive que fazer isso e fazer aquilo, mas o, o sentido da palavra diácono não é isso, não é de servir, né? Eles muitas vezes não entendem essa situação, né? Que a palavra diácono quer dizer servir, né? E graças a Deus que essa questão do diácono tem caído, né? E tem sido levantado outras formas de, de, de cada um ser o que foi chamado para ser, que é servir, realmente, servir. Não só um grupo, aquele grupo ali são o grupo do. Aí veste até o uniforme, né? Veste até o uniforme ou usa um chapéu para dizer que nós somos, para destacar, né? Que nós somos do grupo tal. Não passa de um farisaísmo terrível, né? E Deus, então, ele tocou no coração de alguém que tinha um coração de servo, Abigail. Ontem eu falei que
estrategista, ela é sensata, era uma pessoa aguerrida, mas ela aqui nesse outro texto nós descobrimos que ela era uma pessoa com uma consciência de serva. Ela é capaz de executar o serviço de servo. Tinha disposição para servir. Então, nós voltando aqui a nossa atenção para o texto, diz assim, o primeiro versículo, aliás, o versículo 40, que é o primeiro versículo que nós lemos para essa meditação. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Seus servos, os servos de Davi. Esses servos de Davi eram soldados. Eram homens que estavam à sua disposição. E eles chegam com uma consciência muito forte, né, de que eles não passavam embora sendo soldados, né, guerreiros, eles não passavam de servos de um senhor que estava sobre eles, Davi. E aí eles dizem que ele mandou-nos buscá-la. Mandou-nos buscá-la. Essa questão do mandar é problema sério, né? As igrejas hoje estão cheias de gente querendo um mandar no outro, não querendo ser servo. A problemática da servidão, né? Seria mais ou menos isso. Eu estou numa servidão. Graças a Deus que eu sou servo. Graças a Deus que eu estou numa servidão, mas numa servidão debaixo de uma autoridade de um Senhor que é sobre todo Senhor. Jesus. Né? Então, eles chegam a ela e dizem, olha, ele nos mandou. Davi nos mandou buscá-la para que seja sua esposa, sua mulher. Mas ela leva para o outro lado. Ela diz, olha, eu estou muito surpresa e estou muito feliz e eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E a gente encontra essa reação dela de fazer, o fazer. Né? Na área social se usa muito a palavra ou a expressão o fazer social, né? Então ela se dispõe com muita predisposição do fazer. Aí versículo 41 diz, ela se levantou, inclinou-se o rosto em terra e disse, aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Olha que disposição, uma disposição interior muito rica. A disposição de servir. E foi isto que Jesus conclamou os discípulos da sua época a fazer e nos conclama hoje. Quando ele falou, ele mesmo lavou os pés dos discípulos, como que dando um exemplo, e até existe uma religião aí, né, proclamando a ideia dos lava-pés. Mas Jesus, querendo imitar, né, o que Jesus fez, que fosse realmente feito de coração e que fosse realmente uma grande realidade, essa questão aqui do ser servo. Jesus chamou-nos a atenção, dando o exemplo, né, de como ser um servo com todas as qualidades de servo. Olha só, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês entendem? Eu não só falei, mas eu fiz. Vocês entenderam? Aí o versículo 14 diz, pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Isso aqui é para quebrar o orgulho de muitos. Isso aqui é para levar o indivíduo à humildade, a entender o que realmente é ser humilde.
lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticardes. Jesus nos desafiou a uma prática e deu uma sentença: feliz será, bem-aventurado será, se praticardes este ensinamento, se viverdes esta maneira de viver, que é a maneira de ser servo uns dos outros, diz ele aqui, servo uns dos outros. Então, Abigail não estava muito longe daquilo que o Mestre Jesus, daquilo que o Senhor Jesus um dia havia de fazer. Que possamos, em nome de Jesus, podermos agir assim. Amém.